Irmãos queridos, presentes aqui no templo e pela internet, paz seja contigo e com as pessoas que você representa. Eu quero compartilhar com você a leitura do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Eu vos lerei dos versículos 12 ao 14. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 12 a 14. Diz assim esta porção da palavra do nosso querido Deus: Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Deus nos abençoe. Há várias passagens na Bíblia que indicam que depois que a pessoa morre, quando ela vai lá para a terra da verdade, depois que a pessoa morre, quando ela está com Deus, ou quando ela não está com Deus, ela continua no estado consciente lá do outro lado. Ela tem consciência. A consciência dela não é apagada. Ela está lá, consciente. E tem vários textos na Bíblia que mostram isso. Por exemplo, em Lucas 9:30, Moisés aparece conversando com o Senhor Jesus Cristo lá no Monte da Transfiguração. E Moisés já fazia alguns séculos que havia morrido, né? Então, lá no céu, Moisés estava consciente e aparece para Jesus e conversa com o Senhor Jesus. Em Lucas 16:25, na parábola de Lázaro, Jesus diz que Lázaro está consolado, tu, porém, em tormentos. A consciência do rico que estava no inferno, perecendo pela vida que teve, e a menção de Lázaro que estava no céu, no seio de Abraão, sendo consolado pelo sofrimento que teve aqui na terra. Em Filipenses 1:21 a 23, Paulo diz que espera morrer e estar com Cristo. Estar é um verbo de ação, de consciência. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8, diz que implica estar com o Senhor, o estado de consciência, e por aí vai. No texto que eu vos li agora há pouco, mostra a conclusão de um relato muito conhecido das pessoas, que é aquela visão dos ossos secos. Quando é mostrado para Ezequiel um vale, onde há ali ossos, né, de pessoas, ossos ressecados já com o passar do tempo. E isso aparece ali para Ezequiel. São restos mortais, estes restos mortais sem vida. Então já observe aqui nesse momento o contraste. Na presença de Deus ou não, há um estado de consciência. Mas o que fica aqui, fica absolutamente inerte e sem vida, como os corpos dessas pessoas que morreram nessa visão do vale de ossos secos, que é mostrado para Ezequiel. Ali não há vida, ali não há tendões, ali não há pele, ali não há absolutamente nada, a não ser um punhado de ossos amontoados, porque a vida deixou de existir. Um vale de ossos secos não pode por si mesmo se restaurar, se revitalizar, voltar à vida. Vocês não vão ouvir dizer que um punhado de ossos de pessoas
resolveu ali, depois de uma reuniãozinha, se reuniram e resolveram, falaram, vamos ficar de pé de novo e encher o corpo de carne, de nervos, de tendões. Não, isso não acontece, é absolutamente impossível. Isso significa que a morte está presente em todos os âmbitos da vida como nós a conhecemos aqui. A morte faz parte inerente da vida como nós conhecemos aqui. Mas não existe somente um tipo de morte. O que é comum em todas as mortes é que morto não sente. Neste nível aqui, neste mundo, um corpo sem vida não tem mais sensibilidade absolutamente nenhuma. Também não ouve mais nada. Não tem mais a capacidade de ouvir e não reage também. Um corpo sem vida não reage e depois de algum tempo reage menos ainda, não tem fome, não se alimenta e também não tem sede, não pode ser saciado porque não vai mais consumir água. Então, neste plano, nesta terra, a morte faz com que essas necessidades sejam cessadas. Veja que interessante. Nesta terra, neste mundo, nesta vida como nós conhecemos, a morte cessa a vida como ela é conhecida. Bom, eu falei para vocês aqui de morte física. Mas não é só a morte física que incomoda, porque esta é definitiva. A morte é a coisa mais democrática que existe. Ela é igual para todo mundo. Todos nós passaremos por esse momento, absolutamente todos nós. Nenhum de nós pode dizer que escapou deste processo, ou que vai escapar deste processo. Mesmo as pessoas que Jesus ressuscitou no seu ministério, algum tempo depois morreram. O próprio Senhor Jesus Cristo provou no seu corpo a morte física. Então, o ser humano, como nós o conhecemos, não pode se livrar do fator morte. Mas no tempo de Ezequiel, os israelitas exilados estavam na Babilônia, era mais ou menos o ano de 597 a.C. Eles foram tomados por uma invasão e levados cativo. Sempre se fazia isso com o povo de Israel, quando eles eram tomados pelas guerras, pelos imperadores. Essa era uma tática que se usava. Se pegava a liderança principal da comunidade de Israel, os principais líderes, os religiosos de forma geral, os pais de família, e se levava para o exílio e deixava lá as pessoas mais comuns, as pessoas que não tinham influência, não tinham cargo, as mulheres, as crianças ficavam lá. Mas os formadores de opinião, os líderes, as pessoas mais importantes, eram levadas para o exílio. Assim, Ezequiel é chamado por Deus para ir profetizar para um povo no exílio, um povo que estava exilado no exílio. Nós temos conhecimento de que é uma coisa terrível estar exilado, porque se perde a liberdade cultural, se perde a liberdade religiosa, se perde a liberdade física, se perde todos os tipos de liberdade. As pessoas são submetidas, a elas é imposto o costume do povo dominador ou do povo dominante. E Deus diz para Ezequiel ir profetizar e pregar a sua palavra para este povo desesperançado, para este povo que muito provavelmente estava revoltado com Deus, estava questionando Deus. Nosso ser humano não tem essa mania. Se Deus existe, por que permite que estas coisas aconteçam? Certamente as pessoas exiladas também deveriam estar pensando assim: Senhor, por que o Senhor permitiu que nós caíssemos exilados aqui? É para um povo nesta circunstância que Ezequiel é encaminhado para pregar. Um povo arrasado, um povo cujo grupo de seus habitantes mais numeroso estava aprisionado, estava ali sem liberdade absolutamente nenhuma. Alguns anos depois, uma nova experiência desagradável, um número maior ainda de liderança, um número maior ainda de religiosos é levado para a região da Mesopotâmia. E novamente Ezequiel é chamado: vai lá e leva para este povo palavras de esperança,
palavras de vida. E para demonstrar para Ezequiel o que é que Deus estava querendo, Deus lhe dá a visão de ossos secos, de um vale de ossos secos. A mensagem para Ezequiel, da parte de Deus, era a seguinte: diz para estes ossos secos, ou seja, diz para estas pessoas que estão se comportando como pessoas mortas, que não têm mais sentimentos, que não têm mais vontade, que não têm mais esperança, que não têm mais perspectiva positiva da vida. Diz para estas pessoas que eu vou operar o milagre na vida delas e vou trazê-las à vida novamente, vou tirá-las do seu sepulcro e vou trazê-las à vida novamente e vou colocá-las na terra que eu prometi a elas, e elas provarão a liberdade. Deus estava dizendo literalmente que aquelas pessoas cativas, assemelhadas aos ossos secos, voltariam a ter uma boa perspectiva de vida, se afastando dessa coisa macabra, fúnebre, que é a perspectiva da morte. É isso que Ezequiel tinha que fazer: anunciar a um povo derrotado, um povo humilhado, uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança. Israel, que era praticamente um cadáver sem vida, um esqueleto ressequido, corrompido, consumido por anos passados nos sepulcros do exílio, a estas pessoas Ezequiel tinha que dizer: tenham fé, tenham fé, Deus vai tirar vocês desta situação. Nos séculos seguintes, o povo acabou provando o cumprimento das profecias. As palavras de Ezequiel podem ser aplicadas também para os nossos dias. As palavras de Ezequiel podem ser aplicadas também para as nossas necessidades. Nós, não poucas vezes, nós nos conformamos com a situação de morte que nos é imposta por um mundo secularizado, por um mundo materializado, por um mundo que se afasta de Deus à velocidade da luz ou da falta de luz. A estas pessoas, nós que estamos aqui nesta noite, e você que me ouve pela internet, somos convocados para levar palavras de esperança para estas pessoas. Dá uma pensadinha agora aí, você com a tua consciência. Quantas pessoas você conhece que vivem também uma situação de morte, uma sensação de ausência de felicidade, uma sensação de ausência de perspectiva, uma desesperança? Pessoas de cujas bocas brotam só palavras de derrotas, palavras de desânimo, palavras de falta absoluta de perspectiva. Quantas pessoas nós conhecemos, se nós mesmos não as formos, que vivenciamos um estado de morte pior do que a morte física, porque após a morte física continuamos conscientes na presença de Deus, ou infelizmente na ausência dele. Quantas são as famílias que estão provando a morte da ausência de diálogo? Quantos são os casais que vocês conhecem que estão vivendo como mortos, onde o marido ofende a mulher e a mulher ofende o marido, onde não há mais diálogo, onde praticam reciprocamente a traição, e a traição não é somente a traição física do adultério, como nós o conhecemos, mas a traição é, inclusive, torcer para que o outro morra, torcer para que aconteça alguma coisa com o outro, torcer para o mal do outro. E quando o mal acontece, a pessoa sobe num tijolinho para gritar: eu não falei, eu não disse, como se fosse bater, agredir com as palavras o cônjuge, ou o marido, a esposa, que acabou incorrendo numa falha. Quantos são os casais que vocês conhecem que estão mortos, um morto para o outro? Não há mais amor, há uma tolerância, há um convívio de aparência. Quando a visita vai embora, dorme um em cada cômodo da casa. Eu conheci casais que iam fazer a compra do mercado juntos no mesmo carro,
mantinham uma aparência de felicidade, mas dormiam em quartos separados, não tinham mais uma vivência de marido e mulher. Quantos são os jovens que vocês conhecem que estão mortos também, que escolheu o caminho das drogas, mesmo sabendo que ia se viciar, mesmo sabendo que ia se tornar dependente das drogas, começou a usar por curiosidade, se viciou e se tornou dependente da droga, deixando de viver para viver a vida de vício. Quantos jovens vocês conhecem que escolheram o caminho da corrupção? Quantos jovens vocês conhecem que se envolveram com o furto, com o roubo? Quantos jovens vocês conhecem que para manter um vício rouba o próprio pai, rouba a própria mãe, vende as coisas da própria casa para alimentar o vício das drogas? Quantos são os jovens que nós conhecemos que estão mortos nesse sentido? Quantas são as igrejas mortas, os religiosos mortos, os cristãos sem vida que nós conhecemos? Quantos são os líderes descompromissados com o evangelho? Quantos são os crentes cujo coração não é mais aquecido pelo poder da palavra de Deus? Quantos são as pessoas que já não veem mais prazer, não sentem mais prazer nos cultos, que troca o ambiente cultico por qualquer outra coisa, que deixa de ir à igreja porque o gatinho da vizinha nasceu e ele tem que cuidar do gatinho da vizinha? Quantas são as pessoas que nós conhecemos que estão mortas espiritualmente, em comunidades igualmente mortas, que deixam de adorar o Deus Criador para adorar um Deus falso, fornecedor de milagres, como se fosse um mordomo à disposição dos adoradores? Quantas pessoas que levantam a bandeira da religião, mas mortas que estão, vivem de intrigas dentro das suas comunidades, vivem de maledicências, como eu disse ontem no culto de Bastos, torcem para o jacaré. Eu falei isso ontem lá em Bastos, falando o exemplo do Tarzan. Lembra do Tarzan? É que o Mauro não está aqui hoje, ele está numa outra cidade. Mas o Tarzan é um filme do tempo meu e do Mauro. E de vez em quando o Tarzan ia para o rio perturbar o pobre do jacaré, não é isso? O jacaré está lá no rio. Por que o Tarzan tinha que ir lá no rio perturbar o jacaré? Ia lá e brigava com o jacaré. E tem gente que torce para que o jacaré ganhe. E na igreja tem gente que torce para o jacaré. Muda um horário da igreja, a pessoa deixa de frequentar. E não só deixa de frequentar, como torce para dar errado. É gente morta. É gente morta. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Pessoas que se levantam com a bandeira de religião, mas vivem presas, aprisionadas, engarfinhadas pelo demônio da inveja. Semelhantes situações podem ser efetivamente solucionadas? Sim, podem. Pelo esforço humano, elas podem ser solucionadas, mas não permanentemente. Porque o ser humano não é referência, Deus, o Criador, é a referência absoluta. E somente de Deus é que vêm as soluções definitivas. Humanamente falando, nós podemos corrigir algumas coisas, mas permanentemente, só o Senhor nosso Deus. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para você, que está aqui hoje, que está me ouvindo pela internet. O chamado não é para aquela pessoa que você lembrou agora. O chamado não é para aquela pessoa que você acha que fala bonito, que tem uma boa aparência. Esquece isso. Deus tem um chamado para você e por isso Ele trouxe você aqui hoje. Deus quer transformar você num profeta também que vai pregar para pessoas sem vida, ressequidas. Deus tem chamado a você e ao povo e a mim para um tempo de oração. Oração é conversar com Deus. Como anda o seu momento de oração? Quinta-feira nós trabalhamos esse tema,
O que é oração para você? É pedir para Deus? Agora, transporta essa situação para o relacionamento com o teu melhor amigo ou com os teus pais. Imagina você, cada vez que você encontra o teu amigo ou cada vez que você encontra com os teus pais, você só pedindo. Aí no outro dia você encontra com a pessoa de novo, pede. O tempo todo, todos os dias só pedindo. Como seria essa relação? Horrível, né? É esse tipo de oração que você mantém com Deus? Só pedir. Ah, pastor, eu agradeço também. Eu até acredito que de vez em quando você agradece, quando Deus faz a tua vontade. Ah, obrigado, Senhor. Mas e quando Deus não faz? Você agradece? Não é só isso que é oração. Oração é você se fechar num ambiente sossegado e conversar com Deus como se estivesse conversando com seu amigo. Naquela hora que o coração está angustiado, que o coração está pesado, conversar e dizer para Deus: Senhor, está acontecendo alguma coisa aqui com as minhas emoções, eu não estou entendendo, Senhor. Eu estou me sentindo angustiado, eu estou me sentindo com este problema. Sabe, Senhor, hoje eu encontrei com aquela pessoa que me magoou, eu não entendi porque aquela pessoa fez aquilo. Sabe, Deus, depois de algum tempo eu acabei magoando aquela pessoa. Por que, Senhor, que eu dei oportunidade para esse pecado na minha vida? E vai conversando com Deus, falando do seu dia para Deus. Isto é oração. Isso transforma a tua vida e faz você sair do estágio de pessoa morta para pessoa viva, já neste mundo, viva diante de Deus. Deus quer esse tempo de conversa com você. Deus quer que nós retomemos com Ele uma relação de sinceridade de coração. E Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo poder que tem, vai intervir na tua vida e vai intervir na vida das pessoas a quem Ele te enviar para levar palavras de vida. É por isso que Deus te trouxe hoje aqui, para você ser desafiado, desafiada para esta missão de levar palavra de vida para quem está vivendo um momento de morte, trazendo restauração à vida daquela pessoa, mas trazendo restauração primeiramente para a tua própria vida. Não devemos, igreja, nos esquecer nunca que o Espírito Santo do Senhor tem o poder de dar vida até para os cadáveres. Que Deus nos abençoe.